E agora vamos para a nossa aula de história. História, abram o livro, já preparem aí, peguem o livro de vocês, não é mais o módulo 3, então é o módulo 4, trilhas, módulo 4. Peguem o livro de vocês para acompanhar nossa aula. Esse assunto que nós vamos falar hoje, que a gente vai ver, não é um assunto, como sempre eu estou falando aqui para vocês, os assuntos estão coincidindo, não é mesmo? Coisas que já foram faladas só. Que então, professora, por que a gente vai falar diferente? Porque tem sempre algo que não foi falado na outra aula sobre aquele assunto. Então, nessa a gente vai explicar melhor o que não foi explicado na anterior. Continuando falando sobre os direitos e os deveres. E aí vocês já sabem o que são os direitos, o que são os deveres, já teve aula sobre isso? Já teve. Então, os deveres, eles são tudo aquilo que a gente deve fazer de correto para que nós tenhamos os nossos direitos, para que os nossos direitos sejam respeitados. A partir do momento que nós deixamos de cumprir com os nossos deveres, com certeza a gente não vai ter os mesmos direitos também. Isso, como já foi falado, existem regras em todos os lugares. As leis é como se fossem regras. Os deveres, por exemplo, é o que são regras do que a gente tem que cumprir. É na nossa casa, é na escola, é quando a gente sai, é na rua, é no shopping, por exemplo, é no restaurante. Todos esses lugares a gente tem que cumprir com os nossos deveres, para que então nós tenhamos os nossos direitos, para que os nossos direitos sejam respeitados. Já citei vários exemplos para vocês aqui, amores, sobre o que é os deveres de uma criança. Quando, por exemplo, você deixa de cumprir com algo que faz parte da regra da sua casa, que faz parte da regra de seus pais, ou de sua avó, de seu avô, com as pessoas que vocês estão no momento. Quando a gente deixa de cumprir, a gente deixa de ter direito a alguma coisa que nós tínhamos quando a gente está cumprindo com tudo aquilo que as regras ali da nossa casa falam. É dessa forma, certo? Mas lá no livro, na página 232, módulo 4, página 232, é o capítulo 7, fala o seguinte: nossos direitos e deveres. Exercer nossa cidadania é muito importante para vivermos melhor em sociedade. Sociedade significa com as outras pessoas. Quando a gente fala viver em sociedade, a gente está com outras pessoas. Nós estamos sempre vivendo em sociedade. Todas as pessoas, amores, precisam viver em sociedade. E a primeira sociedade que faz parte da nossa vida é quem? Tentem imaginar aí. Qual é a primeira sociedade que vocês lembram? Eu falei que sociedade é como se fosse um grupo de pessoas. É quando não é somente eu, mas outras pessoas. Qual é a primeira sociedade que faz parte da nossa vida? É a nossa sociedade, da nossa família, não é mesmo? Aí é o primeiro contato que nós temos com pessoas. E aí depois vem o quê? Depois vem a outra sociedade. Temos a nossa sociedade família e tem a nossa sociedade. Depois a gente vai para a escola, não é mesmo? E ali a gente tem contato com outra sociedade, que não é mais a nossa família, já serão outras pessoas, nossos colegas, nossos professores, todas as pessoas que trabalham ali na escola. Então todos ali fazem parte de uma outra sociedade. Então a gente sai da escola, por exemplo, aí a gente vai para um passeio com a nossa família, tem outras pessoas ali, outra sociedade. Então, sociedade são as pessoas com as quais a gente tem um contato direto e precisa, professora, para a gente fazer parte de uma sociedade, nós precisamos
ter contato direto com elas, conversar. Nossa família, nós temos contato direto, na escola também. Agora vamos imaginar, vocês vão para um passeio, tem várias pessoas ali é sociedade? Mas nem todas as pessoas ali você tem contato. O que eu estou querendo explicar para vocês é que o mundo vive em sociedade, porque sociedade são todas as pessoas. E aí, amores, continuando aqui, neste capítulo vamos conhecer um pouco sobre os nossos deveres e direitos. Vamos só relembrar e melhorar o nosso conhecimento em relação aos nossos deveres e os nossos direitos. Vocês estão cumprindo com os deveres de vocês direitinho? Tenho certeza que estão. O que essa fotografia aí passa para observarmos a fotografia? O que esta fotografia retrata? Observe essa fotografia aí, amores, essa imagem, das duas páginas. Então, vocês observem as duas páginas aí, o que ela retrata. Qual direito está representado na fotografia? Qual é esse direito aí? No seu dia a dia, vocês usufruem desse direito? Vocês usufruem? Observem as profissionais que estão com essa criança. É um direito dela. No dia a dia, a gente usufrui desse direito também. E aqui, vamos lá para a página 234. Na página 234, nós vamos falar sobre os direitos e os deveres. Regras necessárias para viver em sociedade. E aí nós já começamos a falar sobre as regras que eu falei para vocês, não é, amores? Que são as regras necessárias para vivermos em sociedade. Tem aqui a palavra sociedade. Regras necessárias para a gente conviver não só na nossa casa, mas na escola e por fora. Vamos imaginar uma pessoa que não respeita as leis de trânsito. Ela está respeitando aquela sociedade ali? Não está, ela está deixando de respeitar. É por isso que em algumas situações, quando a pessoa ela desrespeita, dependendo da falta de respeito com as leis de trânsito, o que acontece? Ela perde o que? O direito de dirigir. Então perdeu os seus direitos, porque não cumpriu com os seus deveres. Todos devem cumprir, todos em geral, para que haja respeito e dignidade. Quando existem as regras, todos nós devemos cumprir. Quando nós cumprimos com essas regras, acontece o respeito e a dignidade de todas as pessoas. Regras, elas são estabelecidas por leis que garantem os direitos e deveres dos cidadãos. Então, essas regras, elas são garantidas por leis. Essas leis, elas garantem os direitos e os deveres. E essas leis estão onde, professora? Calma, que nós ainda vamos saber como são essas leis, onde elas estão. Então, quando tem essas leis, elas devem ser cumpridas. Se essas leis não forem cumpridas por nós, o que acontece? A gente vai ser punido de alguma forma quando a gente não cumpre com as leis. Eu já citei exemplo da nossa casa, quando nós não cumprimos com as regras. Eu já citei exemplo de quando a gente estuda, quando a gente não cumpre com as regras, o que acontece? Então, cada local ele tem as suas regras, não é mesmo? Cada local tem as suas regras, começando da nossa casa, que também existem as regras. Então, é diferente, cada um faz de uma forma as regras daquela casa, ou daquela escola, ou da sociedade, mas na sociedade em geral, no mundo inteiro, tem leis que diz o que nós, todo mundo em geral, não podemos fazer. E tem essas mesmas leis, elas falam dos nossos direitos, como por exemplo, a saúde da página, a imagem da página que nós analisamos, mostra o que? Uma criança tendo direito à saúde, que é o que todos nós devemos ter, principalmente a criança que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá tem as leis que
as leis para proteger as crianças. Vamos falar ainda sobre ele. Então, essas leis, as leis elas surgem a partir da necessidade de impostas pela evolução da vida em conjunto. Portanto, nós já vimos várias situações de que, quando é que cria uma lei? Uma lei ela é criada a partir de necessidade, teve uma necessidade que foi imposta pela evolução da vida. Aí vamos analisar aqui. Um exemplo disso, lembro lá do trabalho infantil, que era proibido, amores. Trabalho infantil era proibido? Não era. Lembro lá do trabalho infantil que ele era permitido antigamente. Era normal as crianças, elas trabalharem, elas saírem de casa, irem para uma fábrica para trabalhar. Isso era normal. Elas ganharem pouquíssimo direito. Isso hoje é normal? Isso hoje pode? Não, isso não é permitido. Então, por que isso não é permitido hoje? Não é permitido, amores, porque com a evolução da vida, a evolução das pessoas, foram fazendo que as pessoas foram impondo, que impondo é cobrando, observaram por todas aquelas situações que aquelas crianças passavam, observavam que a criança que trabalha, ela passa por diversas dificuldades, prejudica a sua infância, prejudica a idade adulta dela também. Então, resolveram cobrar por leis para que então o trabalho infantil fosse proibido. E assim o trabalho infantil é proibido. Aqui é para explicar por que surgem as leis. Evolução significa o quê? Quando a gente fala evolução da vida, significa que as pessoas elas estão pensando de uma forma diferente. Lá no passado as pessoas achavam normal crianças trabalharem, mas foram evoluindo, foram pensando diferente, analisando que o trabalho para as crianças não é normal, não faz bem nem para a criança, nem para uma sociedade inteira. Porque a criança que trabalha hoje, no futuro, quando for necessário ela trabalhar, ela não vai poder, por conta de já ter trabalhado muito e não ter, por exemplo, saúde para que trabalhe na fase adulta. E isso é ruim para a sociedade em geral? É ruim para todos em geral. Portanto, as leis são criadas dessa forma. Finalizamos aqui nossa aula falando sobre os direitos e os deveres. Não se preocupem que nós ainda vamos falar muito sobre leis, como essas leis são criadas, o que são realmente, onde essas leis estão. Nós vamos falar bem direitinho sobre isso, tá, amores? Finalizamos nossa aula. Até a nossa aula de quarta-feira. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Com fé em Deus.